Salve, salve galera, passando para lembrar que amanhã tem aquele jogão Flamengo e Grêmio e a expectativa tá lá nas alturas depois dessa goleada contra o Vitória. Separei aqui uns cortes, tá? Falando sobre o nosso Mengão e de antes já peço que compartilhe, ative o sininho e curte aí, dando essa moral aí ao nosso canal, lembrando que os créditos é do Jogo Aberto e do Posse de Bola. Vamos lá. Tá aí o Mano Menezes, que vai enfrentar um adversário que passa por um momento poderoso, de muita confiança, do elenco cada vez mais entrosado. Quem chegou agora há pouco, Samuel Lino, jogando fino da bola no time titular, o Jorginho a mesma coisa, um cara que erra poucos passes, e o Pedro voltando a ser Pedro. Cicinho, realmente, claro, o futebol surpreende, tudo é possível, mas a tendência é que o Flamengo se dê bem nessa história. Exato, Renato. Eu acredito que não teremos surpresas, né? Não teremos surpresas. Porque o time do Flamengo está muito bem entrosado, né? Aquele momento que começou a se criar de confusão, uma confusão ali com o Felipe Luiz e com o Pedro, foi solucionado rapidamente, com muita sabedoria de ambas as partes, demonstrando o Felipe a grandeza dele no comando e o Pedro a grandeza dele dentro de campo. Então, assim, tudo conspira para que o Flamengo entre em campo e faça um outro excelente jogo. Torcedor acreditando, né, já desde ontem, ingressos esgotados. Então, eu não acredito em surpresa. O Grêmio tem um time para jogar de igual para igual com o Flamengo? Não. Não tem. Pode fazer um bom jogo? Sim. Não é assim. Mas um bom jogo não é suficiente para não tomar gols do Flamengo. Então, acredito que vem outra goleada aí. A culpa é minha. No primeiro turno, o Flamengo venceu em Porto Alegre por 2-0, com 2 gols do Arrascaeta, que até então ali estava naquela briga e ainda está, da artilharia do Campeonato Brasileiro. Ronaldão. Qual é a fórmula para segurar o Flamengo no Maracanã? Eu não tenho. Não, ninguém tem. E nem o Mano tem. O Mano, se empatar esse jogo ou se perder só por 2-0, ele vai falar assim, olha, fizemos o possível e o impossível. Não é assim. Não é assim. Fazer igual o Crespo falou lá quando ele perdeu pro São Paulo. Ele vai jogar a culpa em todo mundo, até na bola. Mas eu achava que o Crespo era doido e tava certo mesmo. Ainda bem que não joga direto com o Flamengo. Eu acho que o Mano vai entrar pra estatística, porque... Vai entrar pra estatística. Porque aquela dança famosa. Porque ele já foi dispensado na primeira rodada do campeonato. Ele foi dispensado pelo Fluminense. E agora ele vai ser dispensado pelo Grêmio, porque não vai ter jeito. Vai ser taca atrás de taca. É um 5-0 aí. O Mano não conseguiu um grupo ainda, ele não conseguiu um time ainda lá. Tá todo mundo batendo cabeça no Grêmio. É só ver o Chico quando chega aqui. Mas agora tem a chegada do Arthur, que conhece bem o time, né? Ele chega batido, o Chico chorando aqui. E o Grêmio não tem time para encarar o Flamengo. Vai ser de 5 para cima aí, pode escrever. O Chico Garcia tá no modo aceita que dói menos. Só que... Ô, Mauro, falando em Flamengo, quem tá olhando de camarote esse derby é justamente o Flamengo que vai encarar o Grêmio em casa. Tendência é que o Flamengo ganhe do Grêmio. E aí, vai que o Corinthians atrapalhe o Palmeiras no caminho, vai ficar mais... O Flamengo vai abrir vantagem. É um jogo acessível para o Flamengo. E também tem outra questão, a sua coluna de hoje, de que você escreveu, Mauro, sobre o melhor técnico do Brasil, já que estamos falando dos dois que estão disputando o título, Abel e Felipe Luiz. Por favor. Eu escrevi isso porque eu vi um corte de um programa da TV Record e me chamou a atenção a incredulidade do apresentador, que era o Kleber Machado, quando perguntaram ao Dodô, que é jogador, né, e agora comentarista, se o Abel ainda era o melhor técnico. Ele falou que não, é o Felipe Luiz. E ele ficou incrédulo com aquilo. E eu estou reforçando que o Dodô está certo. O Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada. Os últimos 20 meses foram de fracassos. Eu ponho ali a lista, inclusive, dos são 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico da década no futebol brasileiro, né? Já que Jorge Jesus trabalhou para valer mesmo na outra década. Em 2020 ele pegou só o Campeonato Estadual, depois veio a pandemia e foi embora. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico em determinado momento, né? Ele não é mesmo. Na minha opinião, não é. E aquilo me chamou muita atenção. Sobre o jogo de domingo, eu acho que o jogo tem alguns ingredientes muito perigosos no Flamengo.
começa pela essa coisa de ativação, de novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância, né, dessas ativações, mas o Felipe Luiz tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. E do lado do Grêmio, né, se você estiver acompanhando a imprensa gaúcha, alguns influenciadores, alguns até são jornalistas que viraram influenciadores gremistas, né, parece que o Grêmio vai enfrentar assim, a seleção de todos os tempos e que já perdeu. Isso ajuda bastante o Mano vai montar um time defensivo. Então, acho que é um jogo que o Flamengo tem que ter muito cuidado. Lógico, se o Flamengo jogar uma boa partida e tudo mais, é uma tendência de vitória, isso aí é inegável. Mas esse ambiente todo, se não for bem neutralizado, ele pode se tornar muito perigoso nesse jogo. Porque agora se criou a ideia de que o Flamengo vai massacrar todo mundo. Não vai massacrar todo mundo. Não vai amassar todos os adversários. Embora o que aconteceu na segunda-feira tenha sido muito relevante, o Vitória não tinha sofrido mais do que 2 gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 de Vitória, o Flamengo fez 2 em minutos e fechou 8-0, né? Então não foi algo irrelevante. E até a comparação com goleadas do passado, você pega a goleada do próprio Flamengo sobre o Fortaleza, 81, eu estava nesse jogo na geral do Maracanã, lembro muito bem, 8-0, aí tem os 10 do Corinthians contra o Tiradentes, os 9 do Vasco contra a Tunaluso. Eu estou falando aí de times, tirando Fortaleza, que na época também era muito inferior do que o Fortaleza é hoje, muito inferior, o Nunes fez 5 gols naquele jogo, são times que hoje não teriam nem série, ou seriam da Série E, se existisse a 5ª divisão no futebol brasileiro, ou algo parecido. O Vitória é o time da Série A, entendeu? Pontos corridos, que não caiu no ano passado, que empatou com o Botafogo no Rio, com o Palmeiras e o Cruzeiro jogando em casa, e conseguiu outros resultados com times que têm muito mais investimento, que têm muito mais jogadores, né? E o Flamengo fez 8-0. Isso não é irrelevante, mas não será a tônica, não vai ser assim todo jogo. Nem sempre todo o plano do técnico vai funcionar, o desempenho dos jogadores nem sempre vai ser beirão da excelência, como foi na noite da segunda-feira. E o detalhe, foi um jogo em que foi possível trabalhar e jogar todo o tempo com muita intensidade, porque houve 5 dias de intervalo entre o jogo anterior e essa partida, e mais 6 entre a goleada do Vitória, sobre Vitória, e o jogo contra o Grêmio. E quando voltar a data FIFA, com a mudança do calendário da CBF, essa mudança bizarra, isso não vai mais acontecer. Então, evidentemente, você vai ter aí mudanças de time de um jogo para outro, a utilização mais ampla do elenco vai ser necessária. Durante determinados jogos, se conseguir uma vantagem no placar, é provável que o time tire um pouco o pé para dosar energias, não vai jogar com a mesma intensidade tanto tempo. O calendário prejudica até o futebol no sentido da qualidade do jogo. Porque mesmo quando o time está vencendo, ele vai tirar o pé, ele vai administrar o resultado. Isso é tão comum, acontece desde sempre. Muito em função também dessa sobrecarga de jogos. E depois da data FIFA vai ter jogo terça, quarta ou quinta e jogo sábado ou domingo direto. Não vai acabar mais, exceto para os times que não estão em competição internacional e disputam, por exemplo, Copa do Brasil ou nada. Esses vão ter intervalo quando tiver rodadas de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, acho que foi um momento que não vai se repetir mais, assim, esse período de vários dias e tudo mais. Isso deve impactar nas escalações, no aproveitamento dos jogadores, né, no revezamento dos atletas titulares e também no comportamento do time em campo. Eu queria fazer só um registro. Diga. Até pedi ao Mauro para explicar, que ele falou que viu essa goleada no Flamengo lá na geral. Que ano que foi, Mauro? 81. Ele deve ter visto o Gerdau, que é o torcedor símbolo da geral, vibrando demais. Quem não conhece a história desse Gerdau, é uma história maravilhosa. Que ele dava instrução pro time. Então ele ataca, chuta e tal. Se desse errado, eu falei, não segue o que eu falo, pô. E se desse certo, eu não falei, pô. Ele era um personagem mais interessante e mais conhecido, o Gerdau, o famoso Gerdau. Grande geral. Como era espetacular, né? A geral. Gerdau. Gerdau. Não, a geral do Maracanã. Como era legal a geral do Maracanã. Gerdau faleceu uns 2 ou 3 anos, inclusive. Ele era um dos personagens realmente mais legais do Maracanã, que não existe mais. O Maracanã plural, né? O Maracanã do pobre, né? Esse ponto que o Mauro levantou na coluna dele é interessante, porque estamos numa disputa de Flamengo, Palmeiras ou outro. Quem é o melhor técnico do Brasil hoje? Mauro acha que é o Felipe Luiz. Eu tô com ele. Vocês? Eu só quero, antes de falar que eu também acho que é o Felipe Luiz, o momento que nós estamos vivendo mostra a decadência, o fim de linha para os técnicos mais veteranos.
Caso do Cuca e do Mano Menezes. Ótimo ponto, né? A gente viu os dois aí no meio da semana. O Filipão nem vou falar, porque o Filipão agora deixou de ser técnico para ser... É gerente do Grêmio, né? Tá, mas ali na linha de frente e tal, são dois mais conceituados, veteranos, tiveram passagens por grandes times e tal. O momento do Felipe Luiz é muito melhor que o Abel. Assim, bem melhor no momento que hoje, como disse até o título do Mauro, o Felipe Luiz é melhor do que o Abel. Agora, o Felipe Luiz precisa ganhar muita coisa para ter o mesmo currículo que o Abel. Tá começando, né? Então, sim. Mas hoje o Felipe Luiz é melhor que o Abel. A fotografia de hoje mostra o Felipe Luiz à frente. E aí, Juca? O que é? Você quer saber quem é o melhor técnico hoje? A fotografia do momento. Carlo Ancelotti. Não, mas em times do Brasil. Não pode votar no Dorival Júnior? Pode. No Felipe Luiz. Arnaldo, quem você acha? Mutado. Agora, não, estava mutado para nós só. Não sou eu. Isso, agora é para falar. Leonardo Jardim. Então, esse é a terceira via. É incrível que o Arnaldo... E tem o do Mirassol. O Arnaldo se abraça ao Cruzeiro. Ele se abraça ao Cruzeiro. Você lembra uma rodada, acho que 2 rodadas para trás, quando o Cruzeiro ficou mais distante, não foi? Eu até dei uma mexida no Arnaldo, mas agora está mais perto. É porque o Cruzeiro, ele tem mais jogos que os outros. Foi isso que eu falei, não foi? Sim. Olha, o Cruzeiro não está, como vocês pensam, na disputa assim, a todo vapor. Porque tem um número de jogos muito superior a Palmeiras e Flamengo. Quando os Palmeiras e o Flamengo cumprirem esses jogos... Em pontos perdidos, o Bahia está na frente do Cruzeiro. Em pontos perdidos. Então, mas o Arnaldo não gosta do Rogério Ceni. Ele tem problemas com o Rogério Ceni. Não, eu gosto. Eu acho que os 4 técnicos que estão nas primeiras posições do brasileiro são bem diferentes, né? 2 estrangeiros e 2 brasileiros mais jovens. Mas eu também, nessa comparação, dou vários méritos ao Felipe Luiz, que é um técnico estreante, né? O primeiro trabalho dele. E, de fato, surpreende. Sabe por quê? Porque se você analisar ele no Flamengo, ele faz um trabalho muito superior ao do Tite. Aliás, que era considerado o principal técnico brasileiro, né? Então, tem a ver com o que o Trajano falou. O Tite eu não botei na lista porque ele tá meio licença, né, médica. Isso. Eu acho que a comparação Felipe Luiz e Abel são os extremos, né? Nessa briga aí. Um novato e o outro tá há tanto tempo que você fala, e que desta vez é aquela coisa, nós estávamos falando da pressão do Abel em relação ao jogo do Corinthians. O Abel está pressionado em diversas frentes, né? Inclusive não na batalha de ser o principal técnico do futebol brasileiro, mas no ano em que o Palmeiras mais investiu na sua história, fazer um time jogar num nível que o Palmeiras não conseguiu até agora. E algumas coisas, a solução da dupla Vitor Roque e Flávio, que está excelente, eram situações que quem acompanha o Palmeiras mais de perto, o Danilo falou até que o Abel estava assistindo posse de bola, eram soluções meio que óbvias para quem vinha acompanhando o Palmeiras e que ele demorou um pouco a adotar, né? Então, acho que o Abel tem, em comparação ao Felipe, um desafio particular. E em relação ao Leonardo Jardim, talvez um desafio doméstico, porque é um português também, mas que chegou no Brasil e rapidamente fez um trabalho não tão simples, né, de limpeza de elenco, de adoção de um time base e tudo mais, que ganhou dele no confronto direto no Brasileiro. E em relação ao Rogério, eu acho que corre por fora o Rogério, mas o Rogério também faz um bom trabalho, sobretudo no Campeonato de Pontos Corridos. A gente está esquecendo do técnico do Mirassol, hein? Sim, eu falei. O técnico do Mirassol, um dos jogos legais. Também. Esse então, né? Tá... Aliás, domingo tem Mirassol e Bahia. O Mirassol, se passar o ganhar do Bahia, ele passa o Bahia? Vamos ver na tabela de classificação. Não, ainda não, né? Ainda não? Ele fica a 1 ponto do Bahia. Olha lá, como é que tá? 32 pontos. 32, iria para 30. É isso daí, galera. Eu vou deixar meu palpite aqui. Eu acho que esse jogo aí vai ser uns 4-0 Flamengo. E o que vocês acham? Pra cima deles, Mengão. Até a próxima
e vambora.